Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho para mais uma decoração, essa com o tema fundo do mar. Porém, ela é um fundo do mar mais delicado, porque essa minha cliente, ela é toda delicadinha, então eu acho que essas cores iam encaixar melhor para ela, tá? Então esse é um bolo de 20 centímetros por 10 de altura, recheio de ninho e chocolate, se eu não tô muito enganada. Então, vamos lá. Eu comecei passando aí, eu não fiz pré-camada, e eu já passei direto aí o meu chantininho rosa. Esse rosa eu fiz com vermelho morango, poucas gotas de vermelho morango, que já me deu essa cor rosa linda. E a parte azul eu fiz com azul anis, também colocando bem pouquinhas gotas de azul anis, ok? Agora, depois que eu fiz uma camada generosa, né, para dar um dedinho aí, pra gente conseguir nivelar todo o nosso bolo, tirar aquele excesso que fica e fazer um trabalho aí em cima, tá bom? Então, eu fui passando a minha régua, você usa régua, você usa espátula, aquilo que você se adaptar e achar legal para o seu trabalho, tá? Agora, eu tô alisando a parte de cima e eu vou acertar novamente a lateral, tirar esse excesso, porque o certo, gente, e eu não fiz, mas o certo é você acerta a parte de cima e depois você alisa a lateral. Mas eu sempre faço ao contrário, conforme ali na hora que eu tiver vontade. Mas o certo é você alisar a parte de cima e depois vir alisando a lateral, tá? E agora eu tiro aí as minhas quininhas, tá? Fazendo as minhas quininhas. Nesse bolo, eu não preciso de um acabamento super liso, que fique bem lisinho, não. É só mesmo igual eu falei pra vocês. Toda vez que eu vou fazer algum bolo e eu tenho a oportunidade de treinar acabamento liso, eu treino. Eu treino as minhas quinas, eu treino o meu acabamento liso, por mais que eu não precise que ele fique 100% lisinho, tá? Eu sempre treinando as quininhas, vendo a melhor forma de colocar a minha régua e tudo mais. Muita gente me pergunta sobre os pratos de vidro, já vou aproveitar e já vou falar aqui com vocês. Primeiro, deixa eu mostrar aí, eu tô com uma água morna e uma colher. Essa colher é aquela de sobremesa, ela não chega a ser a de chá e não chega a ser aquela de sopa, tá? É a de sobremesa. E eu fui fazendo ondinhas no meu bolo, sempre limpando a colher, colocando na minha água morna e passando no meu bolo. Então, bora lá falar sobre o vidro. Pessoal, esse vidro eu mando fazer. Eu fui na vidraçaria e pedi, passei o tamanho que eu queria e pedi para mandar fazer. Eu tenho esse vidro que é de 8 milímetros, mas você pode fazer de 6 milímetros que suporta. Eu tenho vidros de 6 milímetros que são de qualidade muito boa também. São bem firmes. Eu tenho esses vidros há 1 ano e meio. Eu ainda não quebrei ou risquei nenhum dos meus vidros. Estão todos perfeitos, tá? Por isso que eu optei pelo vidro. É melhor do que a tábua, que ela tem uma durabilidade maior, tá? Essa bandeja, para vocês terem uma ideia, ela já caiu de cima da minha bancada e ela não quebrou, tá? Então, é bem resistente. Óbvio, com um esbarradinho pode quebrar, mas também ela é bem resistente. Essa não é com vidro temperado, porque ficava muito mais caro. Então, essa bandeja é de 8 milímetros e eu mando fazer na vidraçaria sempre 10 centímetros maior do que a relação ao meu bolo. Como assim? Se o meu bolo tem 15 centímetros, eu vou fazer uma bandeja de 25 centímetros, entendeu? Então, eu impresso pro cliente, o cliente tem um período aí para poder estar trazendo ele para mim. Nesse momento, eu fiz aquela misturinha de álcool de cereal com pó nacar, tá? Você pode usar álcool de cereal, você pode usar aquela solução da Fábio, você pode usar a vodka, não fica cheiro com a vodka, inicialmente você sente o cheiro, mas logo depois passa, tá? E o pó nacar dá esse efeito perolado no meu bolo, que particularmente eu acho lindo. Eu gosto muito desse efeito e praticamente quase todos os meus bolos levam esse efeito, porque eu gosto muito dele. Agora eu tô tirando aí, limpando a minha bandeja, eu uso um paninho, coloco ele num palito de dente ou um palito de churrasco e vou fazendo as minhas quininhas bem certinhas ali no meu bolo, tá? Essa é a maneira mais fácil que eu encontrei de fazer essa limpeza aí da minha bandeja.
Outra coisa que eu queria falar pra vocês lá no meu Instagram. Esse bolo aí, por exemplo, já tem mais de 20 dias que eu fiz ele. O pessoal lá do meu Instagram já viu esse bolo. Então, corre lá pro Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, tá? O link para você acessar o meu Instagram. Então, siga a gente lá no Instagram. E outra coisa é que tem um grupo do Facebook também, que lá você pode compartilhar os seus trabalhos, tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, o grupo é para tirar dúvidas e o Instagram é para acompanhar meu dia a dia de confeiteira, mãe, dona de casa e tudo mais. Estamos com vários projetos lá no Instagram também, tá, pessoal? Eu tô num projeto aí para perder um pouquinho de peso, então lá eu também tô falando sobre isso, mostro sobre o meu dia a dia de confeiteira. Voltando ao bolo, eu tenho algumas forminhas, tá? De apliques de chocolate, que dá pra você fazer tanto apliques de chocolate, quanto dá pra você fazer também de pasta americana. Uns são pequenininhos, eu comprei, gente, acho que foi até lá no Rio de Janeiro que eu comprei alguns. Outros eu pedi pela internet. Então, hoje, gente, tem muita loja online, então você pode procurar aí. Eu não posso indicar muitas pra vocês, que onde eu mais compro é do Mercado Livre, tá? Então, onde eu mais compro é no Mercado Livre, essas coisinhas aí, esses apliques, essas coisinhas assim, os moldes, na verdade, não são apliques, são moldes, né? Então aí, gente, tá vendo esse aplique que eu acabei de colocar, que é de estrela e de concha? Esse é um de fazer chocolate, tá? Você pode ter até forminha de acetato também, que são bem baratinhas, que são nesse molde assim também. Essa minha é até de silicone, tem muito tempo que eu tenho ela. Enfim, coloquei uma pitanguinha e fui apoiando ele. Por que eu coloquei pitanguinha? Para elas ficarem elevadinhas assim, tá? Esses apliques, gente, eu fiz praticamente na hora de colocar no bolo, tá? O ideal é que eu tivesse feito um dia antes para deixar secar. Porém, não deu tempo, então eu fiz assim umas 2, 3 horas antes de começar a montar o bolo. Então eles estavam bem fresquinhos, mas eu achei interessante porque ficou legal, tá? Na hora que eu fui colocar eles aí no meu bolo, eu simplesmente fiz uma blindagem nele com chocolate. Eu derreti um pouquinho de chocolate e eu fui passando com o pincelzinho, naqueles que eram apliques de pasta americana, eu fui passando com o pincelzinho um pouquinho de chocolate atrás, pra mim estar colocando ele no meu bolo. Olha, tá vendo aí eu passando um pouquinho de chocolate e colocava no bolo. Pode ver que o apliquezinho tava bem molinho de pasta americana, porque tinha pouquíssimo tempo que eu tinha feito, tá? E aí, gente, é você ir enfeitando aí, você usa aqueles apliques que você tiver. Se caso você não tiver, você faz a mão de pasta americana, mas lembra sempre de blindar atrás, tá bom? Por mais que o aplique seja pequenininho, se ele não tiver sequinho, é preferível que você faça uma blindagem atrás, tá? A blindagem é simplesmente você passar um tiquinho de chocolate atrás, tá? Enfim, e aí você vai colocando, deixando ele mais enfeitadinho possível. Eu fiz bastante apliquezinho. Eu gosto desses apliques pequenininhos, acho que ficam bonitinhos, tá? E sobre tá aparecendo a pitanguinha embaixo, não tem problema. Todo bolo tem um lado da frente, tá? Todo bolo. Você tem que fazer já pensando, nessa parte aqui vai ficar virada para frente. Então, enfeita mais na frente e tudo mais. E quando o cliente vai tirar a foto, ele vai escolher aquele, você explica que aquele é o lado da frente do bolo. Todos os bolos têm uma frente e eu sempre lembro o cliente, olha, essa aqui é a parte da frente do bolo. Quando não é óbvia, né, que tipo assim, tem um topper e tudo mais. Quando não tem topper nem nada, eu sempre aviso qual que é o lado da frente pro cliente. E aí você não tem problema porque não vai aparecer, tá bom? Aí eu tô pegando a minha bombinha. Essa é a bombinha de colocar brilho, gente. De colocar o pó perolado, que na verdade dá o glitter, né? Essa bombinha eu tiro aquele caninho que vem dentro dela e coloco só o pó perolado lá dentro e vou borrifando no bolo para dar o nosso brilho. Não é o perolado do bolo, é para dar o brilho, tá? Para dar aquelas luzinhas bem bonitinhas no nosso bolo. Agora eu tô colocando umas pérolazinhas bem sortidinhas aí no nosso bolo. Eu gosto de colocar com a pinça, porque aí com a pinça fica no lugar certinho e acaba que a gente não tira o perolado das nossas pérolas, tá bom? E foi assim que ficou o nosso bolo, depois que eu coloquei todas as pérolas. Gente, eu não costumo limpar a bandeja depois que eu passo o pó brilhante, não.
tá? Eu gosto que fique esse brilhozinho na bandeja. Eu limpo com o pó Nacar, limpo se sujou de chantilly, mas esse pozinho aí não. Tá vendo o brilho? Olha que brilho. Então é isso, pessoal. Tá aí mais uma inspiração pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.